Paz do Senhor, adolescentes, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, tá? Ainda não podemos, fazer as aulas presencialmente, mas enquanto a gente não pode, a gente vai estudando aqui através de videoaulas, ok? E hoje a gente está aqui para ministrar a quarta aula dessa nossa revista, que tem sido uma bênção. Essa revista, cujo título é Respostas às Dúvidas sobre a Fé Cristã. E a nossa lição de número 4, a gente vai falar sobre o pecado original. Você já ouviu essa expressão, pecado original? O que é isso, né? Por que essa expressão pecado original? Talvez você já ouviu falar sobre o pecado, né? Talvez você já viu alguma explicação sobre o que é o pecado. Mas essa expressão pecado original, a que se refere? Por que se usa essa expressão? A gente vai ver isso nessa aula de hoje, tá certo? Então, desde já eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela vida do nosso companheiro irmão Paulo Modesto, tá? Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor João França, o nosso pastor José de Lima, que são homens de Deus que estão à frente da Igreja do Senhor. O pastor José de Lima é o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, e eu quero louvar a Deus pela vida de todos esses homens que têm nos ajudado muito na tarefa da escola dominical, ok? Eu quero apresentar aqui, adolescentes, os objetivos que essa nossa aula vai ter, tá certo? Vai ser uma aula bem rápida, bem sucinta, mas eu tenho certeza que vai ser uma aula esclarecedora, ok? Esses objetivos da nossa lição são pelo menos 3, tá? O primeiro deles vai ser compreender a realidade do pecado humano, ok? O segundo objetivo dessa nossa aula vai ser entender a gravidade do pecado e as suas consequências. O pecado, ele tem consequências, o pecado é algo grave, tá? E que a gente precisa tomar muito cuidado com o pecado. E também o terceiro objetivo é descobrir o quanto é perigoso brincar com o pecado. A gente viu isso em uma de nossas leituras durante a semana, né? Especificamente na quarta-feira, que foi onde a gente fez a leitura do livro de Juízes, no capítulo 16, versículo 1 a versículo 25, onde fala da história de Sansão, né? Quando Sansão conheceu Dalila, e ali ele brincou, né, com o pecado e acabou caindo, acabou tropeçando, e a gente viu que resultou de consequência na vida do querido Sansão, né? Ele foi preso, os filisteus arrancaram seus olhos e zombaram dele, né? Então brincar com o pecado é algo perigosíssimo, ok? Perigosíssimo. E essa nossa lição tem esse tema, pecado original, e eu já quero dizer que quando se usa essa expressão pecado original, é uma expressão que se refere ao que aconteceu lá em Gênesis, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Trata-se, né, pecado original justamente porque se trata do primeiro caso de pecado na humanidade, tá? Lá em Adão e Eva, por isso que chama-se pecado original. Pecado original remete-nos à ideia de quando o pecado entrou no mundo, ok? E qual tipo de pecado foi esse? Mas a gente vai entender que o pecado, ele não tem origem em Adão e Eva, ok? Adão e Eva foram os dois primeiros humanos a pecarem, ok? Por isso que se chama pecado original, porque traz essa ideia de quando o pecado entrou na humanidade. A própria Bíblia diz isso em Romanos, né, que por um homem o pecado entrou no mundo e a morte entrou junto com o pecado, tá? Mas também por um homem nós temos vitória, né, sobre a morte, que é através de Jesus Cristo. Então eu quero ler o texto de Gênesis no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Como a lição é sobre o pecado original, aí eu quero ler esse texto que fala sobre a queda de Adão e Eva, ok? A gente sabe
que no capítulo 1 Deus criou todas as coisas, no capítulo 2 ele cria o homem e a mulher, ele forma, né, o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem, e Deus planta no Éden um jardim e coloca o homem dentro desse Éden, dentro deste jardim, melhor dizendo, para cuidar, tá? E dá regras para o homem seguir, diz, olha, de toda árvore do jardim você pode comer, só que não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem tinha apenas uma restrição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que no capítulo 3 de Gênesis a gente vai ver que uma tragédia no caminho do homem e da mulher aconteceu. Então o texto vai dizer assim: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Então veja que essa serpente, que a gente vai entender no livro de Apocalipse, capítulo 12, que essa serpente aqui era o próprio diabo, tá? Era o próprio diabo. A gente dá a entender, né, que o inimigo de nossas almas, o diabo, estava na serpente para enganar Eva, ok? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O que eu quero que vocês entendam aqui, adolescentes, é que na verdade Deus disse para Adão e Eva não comer do fruto. Só que Eva, aqui nesse diálogo com essa serpente, ela disse: olha, Deus não disse nem para a gente tocar. Tá? Nem para a gente tocar. Então isso mostra que, a princípio, Adão e Eva vinham tendo um cuidado em obedecer aquilo que Deus havia prescrito para eles, tá? Só que aqui ela dá vazão ao que a serpente quer nesse diálogo e começa a dar prosseguimento nessa conversa, que vai seguir da seguinte maneira: então a serpente disse à mulher, a serpente, né? Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Então a gente vê que nesse diálogo entre a serpente e a mulher acabou acontecendo aquilo que Deus havia proibido eles de fazerem, que era comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva preferiu confiar na palavra da serpente do que continuar confiando na palavra de Deus, tá? E o texto vai dizer que quando Eva olha para a árvore, ela percebe que o seu fruto era boa para se comer, né? E agradável aos olhos. E é aqui que está o perigo, gente. Porque o pecado, à vista dos nossos olhos carnais, ele parece ser algo bom. Ele parece ser agradável muitas vezes. E até algo desejável. Mas, na verdade, o pecado nos afasta de Deus, nos traz vergonha diante de Deus. Porque mesmo essa árvore sendo boa aos olhos de Eva, né, agradável aos olhos dela, né, a árvore desejável, quando eles comem, diz a Bíblia que os olhos deles são abertos e eles percebem que estão nus. E quando eles ouvem a voz de Deus que passeava no jardim, eles se escondem. Eles se escondem, né? Porque eles sentiram vergonha de Deus. Então veja que mesmo o pecado sendo agradável aos olhos, ele traz vergonha, tá? E ele nos afasta de Deus. E a gente precisa entender isso. E quando Adão e Eva caem aqui nesse episódio da Bíblia, nós vemos que o pecado entra na humanidade. Só que o pecado não teve origem em Adão e Eva. O pecado teve origem em Satanás.
porque ele foi o primeiro ser criado por Deus a pecar. E o pecado dele foi o orgulho, a altivez do coração, que fez com que ele cobiçasse uma posição que não pertencia a ele. E isso levou ele à queda. Do mesmo jeito que ele olhou e desejou, né, ser como Deus e receber adoração, e ele caiu, da mesma maneira, Eva olhou para a árvore, desejou a árvore, e quando comeu, ela caiu no pecado de desobediência. Tá? E isso afastou ela e Adão de Deus, porque tanto é que se a gente começar a ler os versículos posteriores, a gente vai ver que Deus expulsa o homem e a mulher do jardim, assim como expulsou o diabo do céu quando ele pecou contra Deus, tá? Então o pecado, a gente precisa entender que o pecado é uma realidade na vida humana. O salmista Davi, no Salmo 51, ele já diz que desde quando nós nascemos, nós já nascemos com essa natureza caída, com essa natureza pecaminosa, tá? A gente tem ali o período, né, da inocência, só que a natureza do pecado original já nasce com a gente. E quando a gente vai crescendo, desenvolvendo, o pecado começa a querer dominar a nossa natureza. E quando a gente aceita Cristo, tá? O Espírito Santo passa a habitar dentro do nosso coração e passa a nos impulsionar a fazer a vontade de Deus, tá? A natureza do Espírito Santo, que é santo dentro de nós, nos leva a querer fazer a vontade de Deus. E aí isso entra em choque, tá? Com a velha natureza que nós herdamos de Adão e Eva, quando eles caíram. Por isso que se chama pecado original. Porque todos nós já nascemos pecadores diante de Deus. Só que a Bíblia diz que há um remédio para o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então, a Bíblia vai nos dizer também lá em Apocalipse que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então veja que quando Adão e Eva caiu aqui em Gênesis capítulo 3, no coração de Deus, o seu filho já havia morrido antes desse episódio acontecer. Porque Deus já sabia que Adão e Eva iriam pecar. E já na eternidade, ele providenciou para o homem, para a humanidade, uma saída, um remédio contra o pecado, tá? E quando veio a plenitude dos tempos, Jesus se manifestou em carne, tá? Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e hoje está à destra do trono de Deus e intercede por nós, tá? E pode salvar todos aqueles que se chegam até ele. Então a primeira coisa que a gente tem que compreender é que a realidade do pecado na vida do homem, ela é real. Todo homem, independente de cor, independente de condição financeira, independente de nacionalidade, independente da posição que ele ocupa na sociedade, ele é pecador e ele precisa de Jesus Cristo. A gente precisa compreender a realidade do pecado humano, tá? Que começou em Adão e Eva. A partir de Adão e Eva, depois que eles caem, o pecado já nasce com o ser humano. A gente vai ver na vida de Caim e Abel no capítulo 4 de Gênesis, que Caim se irou contra o seu próprio irmão. O que ocasionou essa ira no coração de Caim? O pecado. E o pecado levou Caim a matar o seu irmão Abel por inveja, né? por ira no seu coração. E aí no capítulo 6 a gente vê a Bíblia dizendo que o pecado, a maldade, começou a se multiplicar na face da terra e no coração do homem. Então o pecado começava a se multiplicar no coração do homem e o homem trazia, né, através das suas práticas, a realização daquilo que eles desejavam no coração. Por isso que o apóstolo Tiago ele vai dizer na sua epístola que o pecado sendo concebido gera morte. Então o pecado primeiro ele nasce no coração e do coração ele passa para as nossas atitudes. E quando o pecado é concebido através das nossas atitudes, isso gera morte. Por isso que a Bíblia diz
que nós precisamos guardar o nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos guardar a palavra no nosso coração, porque é ela que nos protege de pecar contra Deus. O próprio salmista disse isso no Salmo 119. Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por que o salmista disse isso? Porque ele compreendia a realidade do pecado humano, tá? A realidade da velha natureza dentro de si. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos orientar a se revestir do novo homem, a se fortalecer no Senhor, a tomar as armaduras de Deus, tá? Porque o inimigo de nossas almas vai se utilizar da nossa velha natureza para levar-nos à queda, ao pecado, tá? E o ser humano, ele peca contra Deus através de sua carne, ele é tentado a pecar através da sua própria carne, a concupiscência carnal, através do mundo e através do diabo, que é o tentador. Então a gente precisa compreender essas realidades, ok? Só que a gente também precisa entender a gravidade das consequências que o pecado traz para nós. Romanos 3:23 diz que o salário do pecado é a morte. 1 João capítulo 3 diz que quem peca, vive pecando, é do diabo e não conheceu a Deus, porque o diabo peca desde o princípio. Então veja que a consequência do pecado é afastar-se de Deus, e isso pode gerar morte sobre nossas vidas, tanto morte física, quanto morte espiritual, quanto morte eterna, ok? E para a morte física existe solução, para a morte espiritual existe solução, mas para a morte eterna não existe solução. E o pecado pode gerar em nós essas consequências, tá? E às vezes gera consequências irreversíveis. Tanta gente que perdeu a sua vida cedo demais porque decidiu viver uma vida de pecado. E tanta gente que perdeu a sua salvação na eternidade porque decidiu viver uma vida de pecado. Olha o que o pecado gerou na consequência de Adão, na vida em consequência na vida de Adão e Eva. Olha o que o pecado gerou como consequência na vida de Caim. Caim viveu fugitivo da presença de Deus. Olha o que o pecado trouxe de consequência na geração antediluviana. Atraiu a ira de Deus, atraiu o juízo de Deus. Olha o que o pecado trouxe de consequência na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus, que pecou contra Deus, né? E Deus repreendeu-o severamente e trouxe dentro da sua família consequências terríveis. Olha o que o pecado trouxe de consequência na vida de Saul, né? Na vida de Salomão, na vida de Sansão. Olha para você ver, adolescentes, pare para meditar nessas consequências. Olha o que o pecado trouxe de consequência na nação de Israel. Andaram em pecado e Deus enviou castigo, cativeiro babilônico. Isso é consequência do pecado. E o próprio Deus disse para eles, né? O pecado de vocês fazem separação de mim e de vocês. O pecado causa essa barreira entre nós e Deus, de maneira que nós não conseguimos chegar até Deus por causa dos nossos pecados. Por isso que a Bíblia nos orienta. A Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. A Bíblia também diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança misericórdia. A Bíblia diz que nós devemos andar em santidade, e andar em santidade é se limpar todos os dias do pecado. O próprio Deus disse para Caim: Caim, o pecado jaz à porta do seu coração todo dia, mas se você quiser, você pode dominá-lo, você pode vencê-lo. O pecado, gente, ele é perigoso. Não podemos brincar com o pecado. Esse é o terceiro objetivo da nossa lição. E eu já quero partir para o nosso encerramento. Não devemos brincar com o pecado, porque todos aqueles que brincaram com o pecado sofreram consequências terríveis. Terríveis, terríveis. E muitos vão cair na mesma condenação do diabo porque brincaram com o pecado. O pecado é algo sério. O pecado é um vírus que mata a alma, que mata o espírito, dentro do nosso espírito.
O pecado é um vírus que nos afasta de Deus. O pecado é um vírus que nos apodrece diante de Deus. Não deixemos o pecado reinar no nosso corpo. É por isso que a Bíblia diz, né? Por isso que a Bíblia diz, se nós estamos em Cristo, como que o pecado ainda pode reinar no nosso corpo? Leia Romanos capítulo 6 para vocês verem. Não podemos deixar que o pecado reine no nosso corpo. Se nós estamos em Cristo, nós estamos numa outra realidade espiritual. Então, adolescentes, pecado original nos leva lá em Gênesis capítulo 3. E a gente passa a entender que a partir dali, o pecado passa a fazer parte da vida do ser humano. E aí você pode dizer, mas Renan, eu não consigo ser perfeito. E ninguém consegue, adolescente. Nem mesmo eu. A gente tem falhas, tem erros. A gente peca, mas a gente precisa sempre estar com o coração quebrantado diante de Deus e pedir misericórdias a Deus. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão com Ele, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, se nós andarmos na luz de Deus, de Cristo, se nós andarmos nos esforçando para obedecer a palavra dele, o sangue de Cristo vai nos purificar de todo o pecado. O sangue de Jesus na vida do crente fiel que anda em santidade, ele tem validade todos os dias. Todos os dias. Agora, a gente precisa se esforçar. Por isso que Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois que a gente entra no caminho da tentação, aí acontece o que Tiago disse. O pecado é gerado, concebido e gera morte. Então, vamos dizer não ao pecado. Tudo começou em Gênesis 3, mas a Bíblia sempre tem o objetivo de nos mostrar que para o pecado existe uma solução, e essa solução se chama Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa aula, medite nessa aula. Você que pegou a revista da Escola Dominical, estude mais a fundo essa aula, porque é uma aula importantíssima. E eu quero encerrar lendo o Salmo de número 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. E nós podemos dizer, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Graças a Deus que em Jesus nós alcançamos o perdão dos nossos pecados. Deus abençoe sua vida e até a próxima.